Você é a favor do aborto? Você é contra o aborto? Esse é o canal O Som do Clarim. Estamos de volta com mais uma pré-aula agora para classes de adultos. Todas as classes de adultos, esta semana, dia 30 de julho de 2023, estará estudando essa lição de número 5, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Texto áureo diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. A verdade prática nos diz: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A lição desta semana traz um tema muito interessante para nós analisarmos, estudarmos aqui à luz da palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33 e do 39 ao 45 é o texto bíblico desta lição. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Essa lição traz um tema, como eu já disse, muito debatido, muito importante para os dias atuais, os dias em que estamos vivendo. Vamos refletir sobre a divina concepção e o nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. Vamos identificar os traços da cultura de morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. Então, na época em que estamos vivendo, uma época de muito liberalismo, muitos estão até fazendo campanha pró-aborto. E se esquecem que a vida começa lá no ventre. Deus é o autor supremo desta vida. Deus planejou, Deus projetou e o homem não pode assassinar. Por isso as Escrituras valorizam desde a concepção no ventre materno a vida humana. Lá no Salmo 139, do 13 ao 16, nós temos ali uma palavra através do salmista que fala sobre a autoridade de Deus sobre a vida humana e como a vida no ventre ela já tem o seu devido valor.
Toda ideologia que tem o objetivo de alterar esse conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte e morte de infantes, morte infantil no útero. Então, aborto é crime, aborto é ilegal e aborto fere a palavra de Deus, fere os princípios bíblicos da palavra de Deus. A ideia progressista de reivindicação ao ser humano, a anatomia sobre a vida, não é? Digo, a autonomia, né? Sobre a vida, sobre muita coisa que está sob o controle e o poder de Deus, é mero engano, é mero engodo. Nesta lição nós vamos aprender e vamos estudar a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, o nosso Salvador amado, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Nós vamos discutir esses assuntos aqui bem rapidamente, porque essa lição ela é ampla, é realmente muito volumosa, e nós vamos apenas discutir subsídios, passar subsídios, porque a Escola Bíblica Dominical precisa de você lá na classe. Você deve ir para a sua classe na Escola Dominical. Então vamos ver aqui a concepção de Cristo. O anúncio do nascimento do Senhor, a Maria, uma virgem que estava comprometida com José. Então Deus envia o anjo Gabriel, que visita esta mulher virgem em Nazaré. Então o ser angelical lhe faz uma revelação aqui em Lucas capítulo 1, versículo 31, que eu quero chamar a atenção de todo leitor da Bíblia. E você que não é cristão, mas que gosta da Bíblia, leia aí Lucas 1, 31 e vamos ver o que diz. E em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, observe que, diante do inusitado, Maria pergunta, ela indaga, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Lucas 1, 34. A pergunta demonstra uma certa perplexidade da Virgem de como se daria essa concepção sem a participação de um homem, de um varão, porque o ser biológico ele nasce da concepção por ocasião do espermatozoide, indo ao encontro do óvulo, e aí há a fecundação. Mas nesse caso aqui, um milagre aconteceu porque a Virgem ela engravidou e deu à luz. Não precisou de interferência de homem, porque Maria estava desposada, mas não estava, como nós conhecemos na cultura ocidental, não estava casada, já vivendo como marido e mulher. Ela ainda estava no processo que nós chamamos de noivado, que é um pré-casamento, mas ela já estava compromissada. Então não tinha ainda conhecido varão nenhum, ela era virgem. Então o milagre aconteceu, Jesus ele veio e o Espírito Santo fez aquela obra, gerou no ventre de uma virgem. O Espírito Santo ali trabalhou, Deus fez com que nosso Senhor Jesus Cristo fosse gerado por milagre, e assim a Virgem deu à luz a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe que a bênção do nascimento, a vida gerada no ventre de uma mulher, é realmente um milagre. Já é um milagre quando há participação do homem e mulher, no caso, para haver a fecundação e depois engravidar, para depois gerar. Então, já é um milagre de Deus, já é uma bênção do Senhor. E no caso específico aqui de Maria, Jesus ele veio e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem interferência humana. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem. Nós chamamos de concepção virginal. A relevância da gestação
e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e também de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada. Ali viriam Jesus e João Batista. Então a Bíblia já realmente dá esse valor imenso à vida gerada no ventre. Passando alguns subsídios, a cultura do aborto, a cultura pró-aborto, rejeita essa autoridade divina e essa autoridade bíblica sobre essa questão da mulher engravidar e depois ter o seu filho. Então, quem realmente não teme a Deus acha que pode descartar, acha que pode abortar a qualquer instante, quando quiser. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra para todos nós a sacralização da vida, ou seja, a vida é sagrada desde o ventre. Desde o ventre materno, Deus considera a vida sagrada, ressaltando que toda gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador, o nosso Deus. Observe que aqui a nossa lição fala da cultura da morte. Projeto ideológico que fomenta isso, que traz um arcabouço de tirar as vidas ainda no útero. É um conjunto de ideias que visa modificar esse conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e também ao controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior, Lucas 1,31, nós já lemos este versículo. Nós cristãos não concordamos de forma alguma, em hipótese alguma. Nós damos valor à vida desde o ventre. E nós cremos na palavra de Deus que Deus ele projetou tudo isso. A palavra de Deus ela orienta que o homem ele se case, deixará pois o homem o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne, constituirão uma família, e aí farão seus projetos, construirá sua família e terá quantos filhos ele realmente projetar e pedir a Deus, não importa o número de filhos, ou pode ser que não tenha nenhum, mas quando vem a gravidez, esta vida já foi gerada. Ali, o feto já é uma vida. Já é uma vida. Então, muitos acreditam que o feto não é vida. O feto é feto, depois é que vai ter vida, depois que nascer. Mas a Bíblia diz que o feto já é vida. É um ser vivo que está ali no ventre materno. Observamos aqui algo que fala sobre o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste em que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Mas a Bíblia diz que o nosso corpo pertence ao Senhor e que Ele tem poder sobre a nossa vida e o nosso corpo. O slogan "Meu corpo, minhas regras" é utilizado em defesa dessas liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de tirar esta vida. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e por aí vai. Mas a Bíblia Sagrada ela tem orientações bem firmes e fortes com relação a isso. O aborto é uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Então, a Bíblia, ela bate de frente. A Bíblia, ela fala sobre
esse erro humano em achar que o homem manda em si mesmo e faz o que ele quer com a sua vida e com o seu corpo, com seus membros, faz o que quiser. Então, observe que nos 10 mandamentos tem um mandamento que diz: não matarás. Há quem defenda a eutanásia ativa sob o argumento de que não se deve manter artificialmente a vida subhumana ou pós-humana vegetativa e que se deve evitar o sofrimento dos pacientes desenganados com moléstias prolongadas, como CA, AIDS, etc. Nós, os cristãos, somos de parecer que não devemos apoiar essa prática, pois consiste em uma ação deliberada e consciente, normalmente por parte de profissionais da medicina, a pedido do paciente ou de familiares, ou sem consentimento através da aplicação de algum tipo de agente, ou seja, substâncias, medicamentos, etc., que leva o paciente à morte, evitando seu sofrimento. A Bíblia diz o seguinte, Êxodo 20:13, não matarás. O verbo matar aí vem da palavra razab, que tem o sentido de assassinar intencionalmente. Não se aplica ao caso de matar na guerra, em defesa própria, etc. A ação do médico tirando a vida do paciente é vista como um assassinato, segundo a maioria dos estudiosos da ética cristã. Então, precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Tradicionalmente se reconhece que a eutanásia é um crime contra a vontade de Deus, expressa no Decálogo, Êxodo 20:13. Então, é ponto a ser debatido e nós já temos ponto firme com relação a isso. Nós não duvidamos, nós não titubeamos, nós não negamos a nossa fé, nós batemos firme e forte. É errado, é prática ilegal. Observe que a sacralidade da vida é um direito, a vida é sagrada e a vida é inviolável. O ser humano, ele não pode violar esse princípio estabelecido por Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Deus dá e Deus pode tirar, mas nós somos humanos. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Livro de Jó, capítulo 12, versículo 10. Nessa perspectiva aqui, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmos 36, 9. Se você quiser conferir aí, confira. O tempo aqui não dá para lermos todos os versículos. E no Salmo 90, verso 12. Salmo 36, verso 9 e Salmo 90, verso 12. A vida é absoluta e tem o seu valor. O valor da vida é um valor absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito. A vida se sobrepõe a qualquer outro direito e outro interesse. Nesse aspecto, o princípio da defesa da vida humana, desde a concepção no útero, não pode ser e não deve conter exceções. Tem o mesmo valor. As escrituras, elas são enfáticas e incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. Observe que o profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, verso 13. Não temos dúvida. A vida começa no ventre. A vida começa ali no feto. O feto é vida. O feto já tem vida. Qual é a nossa posição cristã? Já falamos. Mas observe que a igreja sempre mantém o princípio teológico da autoridade bíblica. Defender a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção sempre foi nosso ponto forte, nossa marca. Somos conhecidos por defender a vida. Nós ensinamos que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento dela e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura.
Ratificamos que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser rejeitada. Observamos que nesses últimos dias há um embate muito grande entre as ideologias e os cristãos. Mas o que a Bíblia diz, o que é que a palavra de Deus ensina? Nós estamos com a palavra de Deus e não com ideologias diversas que existem por aí. Mais uma vez afirmamos que a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Deus projetou isso, Deus realizou isso. Jesus Cristo ele foi concebido e foi considerado como uma vida desde o ventre. E Jesus Cristo é o dono da vida, então no ventre da sua mãe já estava sendo considerado uma vida. Ali está Jesus, ali está um feto que já está no ventre da mãe e ele se chamará Jesus. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Nós estamos com a Bíblia, a palavra de Deus, e não nos importamos com opiniões contrárias. Nós precisamos ensinar, precisamos mostrar na palavra de Deus que a vida é importante e que Deus mostra a vida como sagrada, com direito inviolável. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detentor desta vida humana. Eu sou de Jesus, você é de Jesus, nós somos de Deus. Então, Ele é dono, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós queremos encerrar esta pré-aula de forma bem sucinta, falando sobre o valor da vida e dizer que nós somos contra esse ensinamento do aborto, da eutanásia, do suicídio, de toda forma de violar a vida, de violar o direito à vida. Deus em Cristo continue te abençoando. Que o Espírito Santo continue te fortalecendo, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo. Vamos olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e é apta para discernir as intenções do coração. Deus em Cristo continue nos abençoando e até uma próxima pré-aula. A todos, nosso muito obrigado. A Deus, o autor da vida, nossa eterna gratidão pela vida, pela salvação e por toda sorte de bênçãos que o Senhor tem nos concedido. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Amado e eterno Deus, poderoso Pai, na Tua presença que estamos, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, transmitindo a Tua palavra, falando do Teu grande e infinito amor. Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome para sempre. Tu és o autor da vida. Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Em nome do Teu Filho Jesus te agradecemos e te louvamos para sempre. Amém. A todos nosso muito obrigado.